Salve pessoal, então vamos para o nosso último vídeo para essa terceira prova, que é o vídeo sobre contratualistas. Então, eu vou puxar os dois agora, que eu vou puxar Hobbes e Rousseau em ordem, ok? Hobbes, o que é que vocês precisam saber? Lembrem-se, o vídeo é só um resumo. Então assim, de Hobbes, eu preciso que vocês lembrem em sentido mais específico, primeiramente das influências sobre a filosofia hobbesiana. Quais são essas influências? Empirismo, o emotivismo e o neonominalismo, certo? Eu quero que vocês lembrem que a estrutura neonominalista tem algumas características peculiares. Vocês não precisam me dizer, vocês não precisam voltar à carga medieval do nominalismo. Eu só quero que vocês lembrem que o neonominalismo empresta a estratégia nominalista de entender a linguagem como uma coleção de nomes, certo? E que os traços empíricos do pensamento hobbesiano eliminam a possibilidade de estudo ou dissecação de nomes que são colocados especificamente para o âmbito metafísico. Lógico que é um pouco difícil você conseguir remover todas essas nomenclaturas, porque a partir de determinado momento você vai começar a entender que certos elementos pertencem inevitavelmente ao terreno da metafísica. E pelo seu pertencimento a esse terreno, eles acabam tendo que ser reincluídos e reinstruídos na experiência material por percursos que não são diretos, por subterfúgios filosóficos. Veja, o nominalismo em Hobbes, ele trabalha a partir dessa tese dos nomes, ele vai colocar 4 grandes operações emprestadas da matemática como elementos de ligação entre as palavras, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. O que me interessa desse encargo todo é que algumas dessas operações me permitem tomar elementos que são considerados a priorísticos para o indivíduo, que são considerados inatos, compreensões que de certa forma podem ser entendidas como, eu não vou usar o termo inatas porque a construção da coleção de elementos morais em Hobbes é convencional, mas esses elementos eles são considerados imediatos na compreensão humana, e a imediatidade coloca para nós os conceitos de bem e mal e os conceitos de individualidade e coletividade. As diversas combinações desses elementos nos levam a entender os primeiros fundamentos emocionais do comportamento humano, quais sejam, a justiça, o altruísmo, a própria loucura, como fazer mal para os outros e para si mesmo, aceitando fazer mal para si mesmo e vice-versa, e o egoísmo, que é aceitar fazer mal para os outros, mas tentando buscar o bem para si mesmo. Como é que eu chego a essas conclusões? Eu somo sempre o bem individual com o bem coletivo, bem individual e mal coletivo, mal individual e mal coletivo, e bem individual e mal individual, perdão, e bem coletivo. Essas combinações variáveis que eu tenho desses elementos vão representar somas possíveis, e essas somas possíveis vão levar a depender dos resultados para distintas observações e, portanto, distintos sentimentos. Certo? O sentimento mais comum na leitura hobbesiana é sempre o egoísmo. Ele entende que as pessoas tendem a ser egoístas e, por isso, o homem é egoísta ou, se preferirem o termo, mesquinho, por natureza. O egoísmo, por ser a base do comportamento humano, tem necessariamente que ser considerado quando nós vamos constituir o conjunto de leis que nós vamos organizar para tentar pacificar o ser humano. Como assim? Lembrem-se que para Hobbes, em virtude desse egoísmo, os seres humanos buscariam naturalmente conflito, eles resolveriam os seus problemas através do conflito e tentariam satisfazer as suas necessidades através do conflito. Essa resolução de necessidades lançaria todos num estado de guerra de todos contra todos, o que seria universalmente prejudicial, e aí, em virtude disso, nós vamos ter um discurso de sedimentação da pacificação. Como é que funciona essa pacificação no contrato social hobbesiano? Essa pacificação vai ser operacionalizada a partir da noção de que, ao ser egoísta, eu vejo uma possibilidade de obter mais vantagens de satisfação das minhas necessidades a partir do momento em que eu busco alianças com outras pessoas e formo essas alianças, e através da consolidação delas eu consigo, de alguma maneira, estabelecer mais vantagens para mim e para elas ao mesmo tempo. Em razão disso, em razão dessa ordem, dessa estrutura, o pacto passa a ser a primeira lei do contrato social. Primeiro, eu pactuo com outros para obter certas vantagens. Claro, o pacto não tem funcionalidade a não ser que eu lhe dê certa continuidade. Se eu faço o pacto para rompê-lo logo na sequência, isso significa que ele é completamente disfuncional, já que eu só adiei a inevitável conclusão que é a guerra de todos contra todos. Por isso, eu elaboro uma segunda lei, que é a lei dos juramentos. O juramento determina a continuidade do pacto através do tempo.
Evidentemente, se eu faço alianças para certas questões e faço aliança com certos grupos, será necessário que eu amplie essas alianças e que, evidentemente, eu amplie o número de pactos materiais que eu realizo em nome de uma consolidação de conjunto que me ajudará a sobreviver por mais tempo. É nesse ponto que nós temos a terceira lei, que é a lei do contrato social, certo? O contrato social, portanto, é um momento em que todos nós abrimos mão, de certas liberdades, e essas liberdades, que basicamente envolvem a minha possibilidade de usar a força para defender os meus interesses, são transferidas para um governante. Tudo bem? Basicamente, nós temos aqui as 3 primeiras leis do contrato social. Tem outras 13 que vão se referir especificamente à família, propriedade, filiação, herança, matrimônio, contratos específicos, nos pactos ou contratos específicos e pontuais da faculdade humana, respeito ao direito de propriedade, respeito ao direito de sucessões e assim por diante. Essas demais leis caracterizam a modernidade como sendo o terreno de produção específica de um direito de caráter patrimonialista. E em virtude disso, nós temos aqui uma confluência de elementos que a rigor consolidam as práticas de pacificação e patrimônio na modernidade. Notem que eu só quero as 3 primeiras leis, certo? As outras vocês não precisam ter em mãos, é só para lembrá-los, caso vocês eventualmente queiram mencionar a natureza dessas demais leis na prova de vocês. Agora, uma coisa que deve ser levada em consideração como consequência da estruturação dessas primeiras leis é o seguinte: nós temos como confluência específica dessas normas, dessas primeiras construções, que são leis de direito natural, também a possibilidade de observar a necessidade de vigilância sobre a regularidade desse contrato. E aí vem a pergunta inevitável: como nós vamos saber, como nós vamos vigiar esse contrato, como nós vamos sancionar os detratores, as pessoas que quebram esse contrato, ou que agem contra ele, ou que falam contra ele, como nós vamos sancionar as pessoas que rompem o contrato social? Se nós mesmos, contratantes, formos sancionar essas pessoas, nós vamos cair num problema. Qual é esse problema? A partir do momento em que nós mesmos sancionamos, nosso egoísmo nos leva a atender aos nossos próprios interesses através dos instrumentos de sanção e punição. Por isso, não podemos ser nós mesmos contratantes a atender a essa demanda. Precisamos de uma figura externa, a qual receba as nossas liberdades, as liberdades das quais nós abrimos mão, e essa figura vai passar a defender o contrato social pela gente, sem ter interesses, porque não é signatária. Essa figura é a figura do monarca. O monarca, nesse sentido, aparece como um deus terreno, como ele está descrito no Leviatã, e esse deus terreno passa a ter comando sobre todos os homens. A característica imediatamente derivada dessa figura do deus terreno é a excepcionalidade do seu poder. Ele pode tudo, fazendo leis, determinando o bem e o mal, e estabelecendo, portanto, os limites éticos das ações humanas, e ao mesmo tempo estabelecendo seus limites morais, ou seja, criando os regramentos e determinando quais costumes devem ser incentivados e quais devem ser refutados. Dentro desse contexto, o monarca passa, portanto, a ser essa figura de potência imensa, que não tem qualquer tipo de legitimação externa à própria relação de seus poderes, sendo ele uma força legitimada em si e por si, e mais do que isso, ele passa a agregar essas liberdades das quais abrimos mão, estabelecendo por isso o monopólio do uso da força e, ao mesmo tempo, o monopólio da tutela jurisdicional. Em outras palavras, ele é um deus terreno, ele determina a excepcionalidade do seu poder e, ao lado disso, ele monopoliza a força e também monopoliza a capacidade de julgar as situações e, evidentemente, policiar a aplicação das regras. Tudo isso nos leva à construção de um diálogo imediato com a organização de uma tese ideal, que é a tese do Estado Leviatã. O Leviatã é utilizado a partir da figura bíblica, daquele monstro marinho que é temido por todas as coisas que existem no plano material. O Leviatã ele é equiparável ao poder do rei. Ele é, na realidade, personificado pelo rei. O Leviatã é constituído a partir dos corpos e mentes dos cidadãos que formam uma nação e, ao mesmo tempo, define o poder solitário, soberano, supremo e excepcional do rei. Em virtude da construção da tese do Leviatã, é preciso lembrar que o Leviatã só funciona se nós considerarmos que o rei que governa determinada nação é solitário e legítimo para governá-la, e que todos os demais monarcas são desconsiderados automaticamente como forças legítimas de autoridade. Isso nos leva à organização das estruturas de monismo jurídico na modernidade. O monismo desenha para nós o conjunto de estratégias determinantes que estabelecem a solidão do Estado Leviatã na defesa de suas fronteiras.
Por isso o Estado é soberano, ninguém pode interferir sobre suas normas. O desenho das fronteiras é estabelecido, portanto, pelo Estado soberano e pelo monarca, e nesse desenho automaticamente passamos a ter o dentro e o fora. E esse dentro e esse fora, definidos, portanto, pelo Estado, passam a representar os limites da defesa monárquica. O uso da força nesse sentido serve para manter as ameaças externas afastadas e para eventualmente expulsar ameaças internas que permaneçam disfarçadas. Isso reitera a noção da figura do lobo, que é colocada como a figura do grande inimigo em potencial que ataca de noite e preda as fronteiras, por Hobbes, na sua notável frase: o homem é um lobo para o homem, o homo homini lupus. Notem que a supremacia passa a ser um instrumento necessário para a garantia dessa soberania, já que o monarca tem que estabelecer o poder acima de todos os demais sem questionamento algum. Lembrem-se que não há possibilidade de insurgência civil contra o monarca, exceto talvez no notável caso, como nos fala Yara Frateschi lá no texto dela, de uma pessoa receber uma ordem direta do rei para que ela própria se destrua ou se mate. Nessa situação ela pode dizer não ao rei, mas mesmo assim não pode atacá-lo. Por fim, nós temos essa repetição do caráter de excepcionalidade, que vai determinar basicamente a descrição do dentro e do fora, e que através da determinação dessa descrição estabelece como as regras funcionam dentro das fronteiras e como elas afastam imediatamente os espaços externos a essas fronteiras, a essa regulamentação monárquica. Isso seria numa casca de nós o que é preciso saber de Hobbes. Só lembrem-se que eu vou pedir para vocês compararem Hobbes a Rousseau. Então, agora que nós começarmos Rousseau, eu vou pontuar as questões do próprio Rousseau e dentro delas, naturalmente, vai surgir essa comparação. Comparação essa que nós chamamos de comparação entre o velho contrato social e o novo contrato social. Em Rousseau, o que é que vocês precisam saber? Primeiro, vocês precisam também do contexto filosófico de produção de Rousseau. Lembrem-se que Rousseau foi profundamente influenciado pelo seu estudo da filosofia grega, assim como recebeu influxos bastante pesados do contratualismo clássico. Ele critica, sem dúvida alguma, Hobbes e critica os seus contemporâneos ou quase contemporâneos que vão falar sobre a organização do Estado moderno. Notadamente, no primeiro livro, ele critica Hobbes e critica Grotius. Agora, dentro do estabelecimento dessas relações críticas, é também preciso notar que ele herda certas qualidades do contratualismo, quais sejam: primeiro, ele herda a relação que o contratualista trava com a estruturação do poder e da família. Como é que funciona isso? Se os gregos, notadamente Aristóteles, entendiam que a família era uma estrutura natural e que as relações de poder estabelecidas na família eram relações de poder naturais que eram plasmadas ou transportadas para a cidade-estado, sobretudo quando o monarca se tornava como se fosse um patriarca da nação, um patriarca da cidade-estado, perdão, então nós passamos a ter também no contratualismo moderno uma versão ou uma leitura a respeito desse tema. Só que ali, Hobbes e Rousseau, por exemplo, vão entender que a família é uma estrutura convencional e que há alternativas para a criação das pessoas. Mas, além disso, também será compreendido por esses autores que a organização hierárquica das relações de poder é também convencional. Em momento algum ela visita estados naturais. O Hobbes ainda entende que existem estados naturais na observação específica na construção das leis de direito natural, mas o Rousseau não entende isso não. O Rousseau entende que toda essa organização sempre vem especificamente de um estado de convenções, todas elas oferecidas pela razão. Segundo ponto das influências filosóficas em Rousseau. É preciso lembrar que o Rousseau traçou um paralelo com os iluministas. O iluminismo, no entanto, tem distinções profundas em relação ao pensamento do Rousseau, porque o iluminismo passava a entender que os nossos comportamentos eles estavam regulamentados por leis de funcionamento da razão universal, e, portanto, a discussão a seu respeito era basicamente uma discussão metafísica. No entanto, no Rousseau, como nós acabamos de ver, a questão era convencional, e para ele a razão não tem essa necessidade de uma explicação universal em sistemas metafísicos. Só uma ressalva: o iluminista não pensava em sistemas metafísicos, mas ele tentava explicar metafisicamente os comportamentos. O Rousseau entende que essa explicação não vai existir. Ele entende que existe uma aplicação estratégica da razão e a partir dessa dessa aplicação estratégica, a apropriação de elementos comportamentais passa a ser convencional e dirigida para o atingimento de certos resultados e de certas relações harmônicas e de pacificação. Certo? Dentro desse contexto, é preciso compreender agora como a filosofia do Rousseau estabelece as suas críticas às filosofias mais antigas. E aqui nós temos duas grandes linhas de frente, a primeira do Grotius e a segunda do Hobbes.
O Grotius, ele é criticado pesadamente por descrever a relação entre monarquias através de dois grandes canais, a guerra e a paz. A paz, evidentemente preferida, é o objetivo final desses estados. A guerra, no entanto, pode ser necessária, mas não pode ser travada abertamente sem quaisquer restrições. Existem motivações adequadas ou inadequadas para uma guerra. E as motivações adequadas formulam aquilo que é o estado de guerra aceitável, chamado de estado de guerra justa. A guerra justa, ela se alinha em oposição às guerras travadas de maneira aberta apenas por interesses, que revisitam o estado de natureza de guerra de todos contra todos. Façamos então a guerra justa, nos diz o Grotius. E essa guerra justa está determinada basicamente por uma legitimação que estabelece a defesa dos direitos de um Estado perante o outro, caso não haja possibilidade de uma composição pacífica. Então, por exemplo, se um Estado, uma nação tem direito, entende que tem direito sobre determinado território, legítimo, e a outra nação também, as duas entram em confronto por meio de uma guerra justa, ou então a guerra justa pode acontecer quando uma nação ataca a outra apenas para se defender, porque foi atacada por essa outra antes, certo? Então é sempre no sentido de uma causa legítima, a respeito da qual não se tem uma clareza em virtude do posicionamento de duas nações opostas, ou quando uma nação tenta se defender dos ataques imotivados de outra. Nesse sentido, as construções específicas desses âmbitos de guerra levam a gente a entender que existe também um regime interior ao combate que deve ser respeitado e seguido. Esse regime interior faz entender que, primeiro, os combatentes enfrentam combatentes e nunca pessoas que não vão combater, ou é o que nos diz o Grotius. E segundo, posso combater e até mesmo matar meu inimigo, já que a guerra tem essa letalidade, mas eu não posso escravizá-lo. Essa é a estrutura mínima que nós temos para entender o Grotius, aqui num super resumão tirado aqui especificamente do livro 1º do Contrato Social do Rousseau. Agora é preciso entender o seguinte, o Rousseau, quando faz a sua crítica, vai nos dizer que a partir do momento em que eu combato para desarmar o meu adversário e submetê-lo, a submissão imposta por meio da força não difere em natureza daquela que era colocada pela escravidão. E por isso mesmo Grotius entra em contradição em seu próprio pensamento, ele se contradiz, já que ele diz que não podemos escravizar, mas o inevitável resultado de uma guerra travada e vencida será a escravidão, um sistema basicamente em essência que é a escravidão, mas disfarçado sob outros discursos legítimos. Se é esse o caso, então nós não podemos aceitar esse modelo que está sendo proposto pelo Grotius como aceitável, como adequado. Agora, o Rousseau ele brilha justamente porque ele vai, dentro desse contexto, oferecer primeiro uma argumentação que desmonta a possibilidade de existência da escravidão. Na mentalidade dele, todo homem, por ser portador de razão, nasce igual a todos os demais, e ao nascer igual a todos os demais, não se justifica o uso da força sobre esse indivíduo num primeiro momento, razão pela qual todo homem, além de nascer igual a todos os demais, também nasce livre. Se é esse o caso, então é contra a natureza humana a escravidão. E porque é contra a natureza humana, então a razão impede que a escravidão seja estabilizada e estabelecida por um estado de natureza inferior do conquistado, como vão nos dizer tantos outros autores, inclusive mais para frente o Kant. Veja, no entanto, quando nós falamos especificamente sobre a construção e organização de estados sociais que estão baseados nessa concepção de uso da força, nós estamos de alguma maneira incentivando universalmente essa maneira de dominação. E quando nós transplantamos esse argumento para a organização interna das sociedades, percebemos que o modelo contratualista hobbesiano se serve exatamente dessas estruturas. Ali, o rei recolhe o poder de ação dos indivíduos, toma o uso da força deles e usa a força para submetê-los à estrutura e obediência do contrato. Se é esse o caso, nos diz o Rousseau, o contrato social mencionado não é na realidade um contrato. Ele, através de uma mentira, faz com que um regime de escravidão seja instaurado, e nesse regime de escravidão o monarca conseguiu, por meio de subterfúgios, remover a força do povo e usar a sua força contra o povo para submetê-lo à sua vontade. Uma pessoa poderia argumentar, como nos diz o próprio Rousseau, que, no entanto, eu posso aceitar ser um escravo voluntário para manter a paz, já que o objetivo principal da construção desses velhos estados modernos é a pacificação. Rousseau discorda frontalmente disso, alegando que um homem que abre mão daquilo que lhe faz livre, automaticamente abre mão daquilo que lhe faz humano. Então, o ser humano, necessariamente, por manter e por evidentemente ter como algo natural a si a propriedade fundamental de sua razão, consegue entabular mecanismos que, mesmo sob domínio da força, mantêm o questionamento crítico, moral, racional de todas as constituições específicas de cada ação. E, em virtude disso, o indivíduo vai pensar o problema e, em sua mente, já oferecerá um estado fundamental de rebelião.
esse estado fundamental de rebelião que esse indivíduo fornece, que esse indivíduo oferece, ele é determinante de uma liberdade incessante que não pode ser removida do ser humano e que o descaracterizaria como tal se fosse. Mas veja que é impossível que essa característica, essa qualidade seja removida do ser humano. E por isso o ser humano jamais pode ser um escravo voluntário. O Rousseau encerra esse ciclo de críticas dizendo o seguinte: esse é o velho contrato social, em que a força estabelece harmonia e pacificação sociais. Como ele não merece o nome de contrato, é preciso filtrá-lo e passar todo esse contrato por uma renovação, que vai levá-lo a uma efetiva constituição de um novo contrato social. Como é que funciona esse novo contrato social na cabeça do Rousseau? Primeiro, a definição fundamental de contrato é a de um acordo ou conluio de vontades. Vontades essas que são livres e que me permitem a participação num acordo que evidentemente obriga a todas as partes, mas que também dá prerrogativas a elas. Lógico que essa organização depende de uma vinculação voluntária. E o Rousseau parte desse pressuposto. Como nós não podemos nos vincular voluntariamente ou desvincular voluntariamente das sociedades em que nascemos, é evidente que precisamos de um outro mecanismo. E esse outro mecanismo é dado para nós pelo exercício específico da razão. A razão, ela nos permite observar se o contrato social do qual participamos atende ou não às nossas necessidades e se no atendimento dessas necessidades é, portanto, considerado idôneo e adequado ou não. E se nós detectamos algum problema, pela influência e pelo exercício da razão, também somos capazes de oferecer soluções corretivas. E através desses modelos correcionais, também dados pela razão, poderemos assim promover o reparo dos governos que nós construímos para nós através do exercício das nossas disposições racionais. A partir daí, nós começamos a encontrar em Rousseau mecanismos correcionais para o exercício das relações de poder. O primeiro mecanismo é chamado de vontade geral. A vontade geral é o reflexo das necessidades determinantes da existência de uma coletividade. Essas necessidades são dadas sempre pelo primado da razão e elas têm um funcionamento próprio. Elas não são convencionais e elas não advêm especificamente de votos unânimes ou de votações unânimes. Isso porque não se trata de um acordo que façamos, mas sim do conjunto de necessidades efetivas que podem ou não ser detectadas pelo exercício adequado da razão. Por exemplo, se eu tenho necessidade da organização... Eu vou pegar aqui um exemplo, inclusive, material que eu não comentei em sala, mas... no final do século XIX, travou-se uma grande discussão dentro do território argentino sobre se deveria haver a construção de um conjunto de ferrovias que alimentassem o país inteiro e levassem toda a produção do país para o Porto de Buenos Aires, ou se deveria haver a construção de múltiplos portos ao longo da costa. A escolha que foi feita foi a de fazer o escoamento através do exercício da construção de ferroviárias. Isso é uma discussão que aconteceu no Congresso e é uma das principais discussões do direito administrativo primordial da Argentina. Foi tomada uma decisão adequada? Hoje parece que não, porque isso criou uma divisão social muito grande entre a capital, basicamente a construção e organização da estrutura do Porto de Buenos Aires, em oposição ao interior. Então existe uma disparidade muito grande hoje em virtude disso. Foi a melhor solução possível? Talvez não. Se não foi a melhor solução possível, ela desviou do exercício da vontade geral e atendeu a interesses, coisa que fica, aliás, um pouquinho mais denotada quando os próprios argentinos comentam que a capital foi construída para ser uma Paris americana e que, em virtude disso, ela acabou utilizando recursos do país inteiro para se elevar e para ser construída como uma cidade europeia, tendo um custo literalmente proibitivo. Então isso não veio em um primeiro momento atender aos interesses da nação como um todo e, portanto, destoou um pouco da vontade geral, certo? Justamente existe um interesse que pode se contrapor e que às vezes acaba sendo sobreposto em determinadas decisões políticas infelizes. Esses interesses dizem respeito especificamente àquilo que nós chamamos de vontade individual. A vontade individual ela reflete tanto a vontade ou as necessidades, os interesses individuais das pessoas, como também os interesses de determinados grupos presentes dentro de uma determinada sociedade. Veja, por que a votação não funciona para identificar a vontade geral como instrumento direto? Porque, mesmo que uma votação permita essa identidade, pode ser que a vontade geral não seja refletida ali e pode ser que hábeis instrumentos sejam empregados para sobrepor o interesse e fazer com que as pessoas achem que esse interesse é a vontade geral, levando assim a uma votação maciça que nos dirige para uma região que não é efetivamente a mais importante para o atendimento às nossas necessidades. A votação ela pode ser entendida como algo válido desde que seja instrumento pontual para resolver certos problemas.
e desde que ela seja entendida convencionalmente como o modelo mais adequado para essas soluções. Ou seja, a votação não me dá a vontade geral, mas ela pode ser um instrumento empregado para atender à vontade geral em determinadas situações que exigem certas formas de consenso ou convenção. Nesse sentido, nós entendemos que também são necessários mecanismos correcionais quando nós detectamos que interesses acabaram viciando ou afastando o emprego de práticas em nome da vontade geral. Os instrumentos mais diretos que são empregados para a solução desse problema estão colocados dentro do corpo de leis. Nós vamos ter 4 tipos de leis na leitura de Rousseau: as naturais, as morais, as civis e as penais. Cada grupo de leis aqui tem uma função diferente. A lei natural é o que nós escavamos e obtemos através do estudo e observação da natureza. As leis morais são as leis convencionais que determinam o comportamento social geral. As leis civis determinam as relações patrimoniais, contratuais e familiares e estabelecem como elas devem funcionar. E as leis penais determinam potenciais sanções para pessoas que rompam um contrato ou desrespeitem essas e outras leis. Por conta disso, nós temos então um corpo de leis que serve como redenção das forças racionais e que por isso auxilia na reorganização e reestruturação de espaços que, porventura, atendam de certa forma à desorganização e ao afastamento da vontade geral. Lembrem-se dentro desse contexto que todas as estratégias aqui aplicadas têm uma função primordial, que é de manter a paz. Lembrem-se também que o contexto de produção rousseauiana advém especificamente de um período pré-revolucionário, em que a violência está sendo massificada e o conflito parece ser inevitável, além do que parece ser assustador em virtude de suas proporções e da extensão de sua violência. Em razão de tudo isso, nós entendemos que esse projeto de pacificação tenta fazer a dissecação das causas específicas do conflito. E lembrem-se que o Rousseau é bastante pontual e categórico ao entender essas causas. Ele vai nos dizer que a desigualdade entre os homens começa por conta do estabelecimento fundamental da propriedade, naquela velha citação. A partir do momento em que um homem cercou um pedaço de terra e disse isso é meu, iniciou-se um processo então que geraria desigualdade entre os homens, já que alguns têm, outros têm menos, alguns possuem, outros não possuem. Existe no discurso sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens uma explicação um pouco mais aprofundada a respeito dos trâmites econômicos, que permitem observar uma quebra de balanço entre a produção do campo e a produção de manufaturas próximas a minas e vinculadas à organização de corpos ou corporações de artesãos. Enquanto o artesão precisa que seu produto valha cada vez mais para que esse produto possa ser produzido sem ele precisar buscar no campo a solução para sua fome, para suas necessidades, o preço do produto do campo abaixa para que ele possa ser produzido em maior quantidade e possa suprir o centro urbano que está produzindo a manufatura, grosseiramente falando. Na mentalidade do Rousseau, essa é a raiz de toda a desigualdade. Lembrem-se que isso também leva a distinções profundas em relação aos iluministas. O Rousseau passa a entender então que o exercício de constituição das ciências e das artes, como ele é feito na época dele, só agrava essas desigualdades e, portanto, precisa de uma revisão fundamental. Além do que, também vai nos dizer que a aplicação da razão por meio das simplificações iluministas é um crime, já que a razão exige da gente, inclusive para a organização dessa vontade geral, uma compreensão da complexidade progressiva da realidade, de modo que nós possamos, de alguma maneira, compreender o que nós precisamos fazer para o bem-estar de todos. Se é esse o caso, então nós precisamos nos elevar para entender, para compreender e para conhecer. E não podemos rebaixar o conhecimento a estruturas simbólicas que a rigor são análogas àquelas prestadas e apresentadas pelo velho contrato. De Rousseau também é isso. Lembrem-se, como eu vou perguntar isso para vocês, eu vou pedir essas comparações entre Hobbes e Rousseau, vou pedir comparações entre Aristóteles, Hobbes e Rousseau no que diz respeito à família e ao poder, então cuidem com essa informação que vai diferenciar naturalistas de contratualistas. Vou perguntar para vocês a respeito da vontade geral e da vontade individual e vou perguntar para vocês a respeito dessas raízes filosóficas russonianas. Cuidem bem com isso, deem uma olhada nos argumentos de escravidão, igualdade e liberdade e estudem bem essa parte porque ela também será cobrada e eu preciso que vocês me demonstrem raciocínio. Qualquer coisa eu estou aqui para atender as dúvidas de vocês, vocês têm o meu contato, é só me procurar. Deem uma boa olhada nos vídeos, estudem os textos e os cadernos, revejam as aulas e lembrem-se que os vídeos são só resumos, então vocês precisam do restante. Contem sempre comigo para o que precisarem e, por favor, entrem em contato se houver necessidade. Vemo-nos na sala de aula, boas provas a vocês e muito sucesso. Aquele abraço, pessoal!